Perguntar, Não, mas e qual seria o papel do Estado, no caso? Porque o Estado também entra nessa parte da moral e da ética, né? Ele ficaria em qual lugar naquela posição que o senhor colocou? então, quando a gente coloca aí a questão das normas, a primeira norma que a gente tem do ponto de vista estatal é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela estabelece normas dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, mas ela não pode ser uma norma que vai ditar um valor de uma cultura. Vamos tentar esclarecer isso aí. Vamos pensar em termos de Brasil, acho que é bom pensar em termos de Brasil. A gente pensa Brasil, como é um país muito grande, ele tem muitas regiões, dividido em muitas culturas e em muitos grupos sociais, certo? Quando a gente faz enquanto Estado, quando a gente faz uma regra, uma constituição, para determinar o que pode e o que não pode dentro desse Estado, dentro desse país que é um todo, a gente não pode fazer essa regra embasada em valores muito pontuais, muito de uma cultura local. A gente tem que fazer uma coisa mais universal. Então, a Constituição ela está mais voltada para um determinante ético do que para um determinante moral, certo? Por quê? Porque ela vai dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, do ponto de vista mais universal, pensando em termos de país. E ela não pode, ela não vai ficar presa aos valores locais, de uma cultura local, de um grupo específico. Então, ela tem que estar muito mais no nível da ética do que no nível da moral. Vou tentar dar um exemplo nisso. Por que que precisa de ter juiz? Por que que precisa de ter júri? Por que que precisa de ter alguém para julgar um determinado acontecimento? Um determinado acontecimento, ele acontece dentro de uma cultura, de um hábito moral, de uma situação específica. Ele é local, ele é prático. Quando eu vou julgar se esse acontecimento está certo ou errado, eu entro no campo da ética. Ou seja, eu vou olhar isso não como alguém de dentro daquele grupo, mas como alguém que de fora daquele grupo consegue ter uma visão mais ampla, mais universal, e aí julgar tirando os valores daquele grupo social específico e olhando de uma forma mais ampla. Tentar dar um exemplo. Alguém pode pensar num exemplo disso para ajudar a gente aí? Eu vou Eu não tentar dar um entendi exemplo. bem. Tem como o senhor repetir, por gentileza? É assim, ó. Vou tentar pelo exemplo que eu acho que fica mais fácil. Existe um valor que ele é tanto moral quanto ético, que é o de não matar, certo? Então, se alguém mata outra pessoa, automaticamente ele está infringindo aí a moral e infringindo a ética, ok? Só que, do ponto de vista moral, acabou. É proibido matar, ele matou, está errado, ponto final. Do ponto de vista ético, eu vou pensar outras questões para identificar se aquela atitude foi ética ou não. Então, vou dar dois exemplos. Uma pessoa que, do nada, pega uma arma e mata outra pessoa. Ok. Então, ela não, do nada não. Ela planejou, ela pensou, ela está com raiva daquela pessoa, ela organiza, ela arma todo um esquema e mata aquela pessoa, certo? Na hora, do ponto de vista moral, está errado, ponto final, acabou. Do ponto de vista ético, eu vou julgar. Ela planejou, ela estava consciente na hora que ela cometeu o crime, ela
sabia das possibilidades ou não, das consequências que dela cometer o crime? Se tudo isso me diz que sim, ela sabia, ela planejou, ela estava consciente, foi um ato voluntário, foi um ato que ela fez sabendo, né, que estava fazendo e tal, não sei o quê, do ponto de vista ético, ela foi antiética. Então, é imoral e antiética. Ok. Vamos pensar outra situação. É uma pessoa que, de repente, é abordada num lugar, ou... Não, vamos pensar uma situação mais drástica ainda. Uma pessoa que Professor, está... Diga. com licença, eu acho que tem um exemplo, só não sei em qual se encaixaria. É, que Vamos nem lá. naquele ocorrido que teve dos indígenas que, quando a criança nascia com algum problema, né, físico, aí eles enterravam Uhum. as crianças, né? E isso, no ponto de vista da cultura indígena, daquele grupo indígena, né, seria uma coisa, no caso, ético, né? Ou moral? Moral. Moral, isso. Moral. Só que para nós Dos não hábitos daquele seria grupo. isso. Isso. Para nós não seria. Aí por isso que tem que ser julgado no tribunal, para poder ver os dois lados. Aí, quando Apesar a que gente... fere já a nossa Constituição, né? Então, mas quando a gente pensa do ponto de vista ético, a gente não pode acusá-los de estar cometendo um crime. Por quê? Porque aquilo faz parte de um hábito daquela cultura. Então, do ponto de vista ético, o que a gente tem que fazer? Interferir na cultura para mudar aquele hábito, para transformar aquele hábito num hábito mais humano. A ética é mais humana, a cultura não é, a moral não é humana, a moral ela é imposta, ela não é refletida, ela é imposta. A gente não tem opção, né? Mas vamos pensar também em outro caso, por exemplo, usando esse exemplo da morte aí. Tem uma pessoa que vai num lugar e começa a matar um monte de gente. Aí a polícia chega e mata essa pessoa. Do ponto de vista moral, a polícia matou a pessoa, a polícia está errada. Ponto final. Certo? Do ponto de vista moral, não tem discussão, é imposto. Do ponto de vista ético, a gente vai julgar. Olha, a pessoa estava matando várias pessoas, a polícia chegou lá e matou ela. Então, a polícia, eticamente, está correta. Moralmente, está errada, porque é proibido matar, não pode matar, ponto final. Certo? Eticamente, a polícia está correta. Então, a ética, ela olha de fora e avalia o antes, o durante e o depois. A moral, ela está dentro, ela é prática, ela é o dia a dia. Então, ela não vai olhar esses problemas aí. Pensando no exemplo do índio aí, de outras culturas também, né? A criança que nascia com deficiência é jogada fora, é jogada no rio, é enterrada e tal. Do ponto de vista moral, isso faz parte de um hábito, de um costume. Do ponto de vista ético, nós temos que olhar isso e nós temos que olhar com outro olhar. E aí, como é que faz? A gente tem que, então, interferir na cultura para mudar aquele hábito. E isso não é simples, não é fácil. Ele leva um tempo, ele está associado a toda uma capacidade de reflexão que precisa ser levada em consideração para mudar uma regra que é local, que é comportamental. Professor, uma Então, assim, pergunta. diga, pode falar. Tipo assim, aqui no Brasil o tráfico é crime, né? O tráfico é crime. Tá, aí quando uma pessoa sai daqui do Brasil, tem alguns países, eu não lembro bem quais são, que no caso, se tiver alguém que faça tráfico de drogas, é pena de morte, né? Aí o Brasil entra com o pedido de anistia. Não ficaria contraditório com a ética e a moral daqui? Já que aqui também é errado? Só não é aplicada a mesma pena, obviamente, né? Porque não tem na Constituição a pena de morte. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se é daqui, já passou, deixou de ser ético e virou moral, certo? Lá também é moral. Do ponto de vista ético, ela não está localizada nem no Brasil, nem lá. Ela está localizada num campo mais universal, certo?
Então, quando a gente está trabalhando com essas duas culturas aí, a gente está trabalhando com duas morais diferentes. E aí, nós não estamos no campo da ética. O campo da ética é um campo mais universal. Que eu usei exemplo do Brasil para a gente pensar assim, quando a gente pensa numa cultura local, a ética é mais universal. Quando a gente pensa em duas culturas locais, dois países, a ética é mais universal ainda. Então, ela precisa de um órgão que não seja de nenhum desses países para mudar, fazer refletir os hábitos daqueles países. Então, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela é um órgão que não é de nenhum país, e aí, então, ela não defende a moral de nenhum país, ela tenta ser um órgão ético. A ONU, mesma coisa, ela é um órgão que é ético, ela está num plano mais amplo, que é o plano que não está envolvido em nenhuma moral específica, mas aí ela pode interferir em um país ou outro para fazer com que esses costumes sejam mexidos, com que esses hábitos sejam modificados, tá? Então, é essa a ideia que está por trás aí. Dúvidas? Professor, Diga. então, quando a gente trata do código de ética, então, teoricamente, ele seria uma contradição, né? Já que a ética, ela parte da consciência. Se eu furar um sinal vermelho, o código de ética seria uma lei e, teoricamente, eu sou multado por isso. Lá na frente, teria que alguém me parar me perguntando o porquê que eu furei e não já como se fala, já punir nesse caso. Na verdade, o código de ética tinha que chamar código de moral. O correto seria, porque ele é um código de regras determinados num tempo, num espaço, então ele é moral. Uhum. Mas é interessante, Lucas, porque, por exemplo, tem um código de ética da medicina, né? Aí, quando um médico infringe esse código de ética, ele vai ser julgado por um grupo de médicos. Então, ele vai ser julgado eticamente e não moralmente. Embora exista aquela regra ali, ela vai ser pensada, a situação vai ser pensada num ponto de vista mais amplo. Por isso, ela precisa de um grupo de pessoas que saiam daquele grupo que estava envolvido na situação local, na situação presente, na situação real, e olhem aquilo de fora, para conseguir dar uma visão mais ampla do que quem está envolvido no meio. Tá? Então, por isso que é contraditório. Realmente o nome é contraditório, mas precisa... Quando esse grupo começa a fazer essa reflexão, aí eles estão fazendo um trabalho da ética. Aí eles estão fazendo um trabalho de refletir a situação fora dela. A moral é a situação em si, dentro dela. Tá? A ética é um olhar de fora da situação. Assim, entendi. Alguém mais, gente, quer dar uma colaboração? Então, tipo assim, não sei se eu estou fugindo muito do raciocínio, do ponto de vista com o senhor explicando, basicamente, se tirasse as leis, a pergunta que fica é, será que todo mundo agiria eticamente? Então, Adriele, a lei, ela é ética ou ela é moral? Moral. É moral, Não é ética, exatamente. não? É moral? Ah. Não, a lei é moral. Agora, quando o juiz faz a aplicação da lei numa determinada situação, ele sai da ética e sai da moral e vai para a ética. Deu para entender? A lei é uma regra. Pode, não pode. Está escrito na lei lá, é proibido matar. Pronto, é proibido matar. É uma regra moral. Ela foi construída num tempo, num espaço, dentro de uma cultura. Quando o juiz pega essa regra e vai aplicar essa regra
Aí saiu da moral e foi para a ética. Porque o juiz, ele não está envolvido na situação, ele vai ouvir as duas partes, né? Quem foi infringido e quem infringiu, e aí ele vai julgar. Quando ele faz esse julgamento, ele sai de um julgamento moral e passa para um julgamento ético. Então, por isso que a lei precisa de alguém para aplicá-la. Vamos pensar assim, o policial, ele faz uma atuação moral. Não pode fazer, ele vai lá e aplica a lei. O juiz faz uma atuação ética. Dá para entender a diferença entre um e outro? Sim, Professor. Diga, Pedro. Diga. Professor, por exemplo, o cara passa no final de semana todo aí nos bar, bebendo e tudo, depois pega o carro, comete um crime. Mas ele, pela lei de trânsito, o veículo dele não é uma arma, então ele não pode ser punido, não pode ser preso. É totalmente errado, isso é um crime doloso, né? Então, Pedro, mas aí ele não vai ser julgado pelo crime que ele cometeu, mas ele vai ser julgado pelo antes. Então, por exemplo, ele vai ser julgado pelo fato de ter bebido, pelo fato de saber que ele poderia cometer uma infração enquanto ele estava consciente daquela situação. Ele não pode ser julgado pelo fato dele estar inconsciente. Quando ele está bêbado, ele não está consciente. Então, esse é um dos grandes problemas aí da ética, porque a pessoa só pode ser imputada da sua responsabilidade quando ela faz aquilo conscientemente. Por isso que uma das primeiras coisas que os advogados de defesa pedem para os crimes muito absurdos é um exame de sanidade mental. Porque se provar que a pessoa cometeu aquele crime não estando consciente naquele momento, automaticamente ela não pode ser punida da mesma forma que ela seria punida se ela cometesse o crime conscientemente. Então, assim, uma coisa é eu preparar o crime sabendo que eu vou cometer o crime. Outra coisa é eu cometer o crime sem ter preparado para cometê-lo. Dá para entender, Pedro, a diferença? Eu entendi, mas nesse caso aí, o senhor acha que não caberia no mesmo crime premeditado? Por exemplo, eu tenho raiva ali de um vizinho. Aí vem quando ele está me fazendo raiva, eu só vou procurando uma forma de fazer uma emboscada para matar ele. Eu não premeditei esse crime. Ele indo ao bar, passar o final de semana num bar e tudo, aí depois pegar seu veículo e cometer um acidente. Então, mas você premeditou? O cara que passou o final de semana no bar, pegou o carro, ele premeditou que ele ia acidentar alguém, que ele ia passar por cima de alguém, que ele ia matar alguém? Ele estava Não ciente. premeditou, mas era uma possibilidade, né, professor? Então, ele estava ciente que se ele exagerasse e fizesse isso, poderia estar causando mal ao próximo. Sim, mas aí que é o negócio. Então, ó, o primeiro caso, eu vou julgar o cara pelo crime que ele fez, porque ele estava consciente, sabia que ia cometer um crime. O segundo caso, eu vou julgar o cara não pelo crime que ele fez, mas pelo fato dele ter bebido e saber que poderia fazer um crime. Então, não foi intencional. Professor. Entendeu? Essa é a diferença do doloso para o culposo aí Pois é, hoje eu sou um deficiente devido a um motorista alcoolizado, professor. Sim, com certeza. Diga, Tainara. Aí desde 2015, né, sofri esse acidente. Ainda hoje sou paciente cirúrgico, cheio de ferro na perna. E até hoje, no dia que eu fui no fórum resolver um problema de inventário, aí um juiz me viu dessa forma, né?
Uhum. Juiz mesmo pegou e me parou e falou para mim voltar tal dia com tais documentos e tudo para poder dar entrada. Aí eu deixei, mas aí ele vai sofrer uma prisão e tudo. Aí ele deixei, não, na lei de trânsito não dá prisão e tudo. O que vai sofrer mesmo aí é só o bolso. Até hoje está sendo julgado. Não, realmente, você tem razão. Diga, Tainara. Professor, eticamente, moralmente e eticamente, tem vezes que nem a moral nem a ética está correta. Por exemplo, quando uma pessoa é presa injustamente. A polícia prende pela aparentemente foi isso que aconteceu. E na ética lá que o juiz vai julgar o caso, eticamente ele é culpado. Mas depois de anos, anos e anos, descobre que a pessoa era inocente. Então, Exato. acho que tem vezes que nem a ética nem a moral tá certa. Então, Porque mas não não se é a ética ou a aprofunda. moral que não estão certas, é a aplicação dela é que não É, está correta, sim. entendeu? Porque igual teve um caso que já faz anos que aconteceu, que teve um homem que ele foi julgado por estupro. Ele estava passando no local que já tinha acabado de acontecer um estupro, e a pessoa que foi estuprada, ela inconscientemente, assim, né, porque estava atormentada, né, pegou e na hora que ele estava passando, falou para a polícia, foi essa pessoa. E a Sim, palavra da vítima, assim, de qualquer crime, de qualquer coisa, ela tem um peso muito grande. Aí, exato. quando isso acontece, que não é raro, tem vários casos no Brasil, não Uhum. só desses crimes, mas de diversos crimes, tanto de estupro, de roubo, essas coisas, tem diversos. E a pessoa só é julgada pelo fato de uma pessoa ter falado que aconteceu e pronto. Não vai, tipo, ter uma investigação a fundo. No caso do juiz, que o senhor falou que é eticamente, né? E a polícia é moralmente. Então, mas deu para entender do ponto de vista teórico da coisa aí. É, eu O entendi. juiz não está envolvido na situação. Sim, Então, ele faz um julgamento mais ético do que quem está envolvido na situação. Quem está envolvido na situação sempre vai fazer um julgamento moral. É isso que o Pedro está fazendo aí, um julgamento moral. Está errado? Está sim, errado. O cara ferrou com a vida dele, transformou a vida dele no inferno e tal, não sei o quê, e foi pouco penalizado por isso. Né? Do ponto de vista moral, está correto isso que o Pedro está falando. Do ponto de vista ético, é pensar a situação numa outra dimensão. Tá? Não estou falando que está certo o ponto de vista ético, mas ele é mais neutro do que o moral. O moral ele está carregado pela situação toda das pessoas que estão envolvidas. O ético sim. ele não deve ter esse peso, não Eu deve entendi, ter. professor. Mas, assim, em certos casos, tem que ter um aprofundamento. Entendeu? Com É isso que eu estou certeza. falando. Igual, Todos, por na verdade. exemplo, a população nossa, do brasileira, tem muita criminalidade. E a criminalidade se deve aos julgamentos, porque a polícia prende, lá no julgamento tem todo um processo e a pessoa é solta rapidinho. Mas só que, tipo, a lei não está sendo cumprida. Eu acho que falta a ética na teoria, igual você falou, tá tudo lindo, mas na prática não é aplicado na maioria das vezes. Tem esse problema sim, com certeza. Fala, Adriele. Então, eu estava pensando esse lado aí da julgamento ético e moral. Acho que as redes sociais hoje em dia, como é que fala? Agora todo mundo tem mais acesso, né? À internet, essas coisas. O julgamento moral aumentou muito, né? Tem vezes que alguém é em rede social acusado de coisa que nem cometeu, igual a Tainara estava falando. Então, em vez que o julgamento moral começa aí. E às vezes esse julgamento moral pode acabar com a vida de uma pessoa, entendeu? Ô, Adriele, na verdade, o julgamento moral, ele sempre existe. Todos nós fazemos ele o tempo todo, tá? A única diferença com a questão da internet é que
com a questão da internet hoje, ele ficou muito mais fácil de vir à tona por causa da comunicação. Mas ele é feito por todos nós o tempo todo. E nós somos bastante cruéis. Não porque a gente quer, não porque é consciente, mas porque a gente acaba fazendo esse julgamento moral a cada instante. Cada olhar que a gente dá para uma pessoa, a gente faz um julgamento moral sobre ela. O comportamento, o jeito de falar, o jeito de ser, a roupa que vestiu, a imagem que ela está refletindo. Não tem jeito de a gente fugir. Desculpa interromper o seu. Eu mesma tenho que mudar um pensamento meu, mas tipo assim, nada contra, mas a região que eu moro na Ceilândia, né? Então, se eu estiver sozinha na parada, ver a pessoa, homem na moto, não é zoando, homem na moto ou com roupa, dependendo da roupa, de boné, short largo, calça larga, já saio da parada na hora. Isso E não tipo tá assim, fazendo já é errado, um viu? receio mesmo. É um receio mesmo. Mas pensa uma Nada coisa, contra. Dani, Independentemente da cor. Realmente. Tipo assim, é por causa da região, eu já fui assaltada. Então, eu tipo, meio que criei um trauma. Isso que eu ia falar. Isso foi Se parar um construído. carro também, eu fico morrendo de medo. Isso foi construído na sua prática, na sua vivência. Foi construído na prática, no seu dia a dia. Então, você já passou por situação que levou, e aí isso é tão forte em você que isso foge ao nível da consciência. A hora que você vê essa situação se armando, você já perde toda o seu lado racional e é o seu lado emocional que vai falar muito mais alto e que vai fazer você fazer determinadas ações que racionalmente você fala, gente, que exagero, né? Não precisava disso tudo e tal, mas emocionalmente está carregado porque você é fruto de uma situação que você já vivenciou. Então isso fala muito mais forte em você. Quem pega ônibus também sofre disso. Pelo menos eu acho que, não sei, já como eu fui assaltada na rua, eu tenho um trauma de ser assaltada no ônibus. Aí, tipo assim, se chega perto e pra sentar, acho que eu congelo na hora, fico apavorada. Entendeu? Às vezes tenho medo até de dar crise de ansiedade estando na rua ou dentro de um ônibus por causa de uma coisa assim. Sim. E é muito mais forte do que o seu lado racional. Você não tem controle sobre isso. Mas eu acho que até de quem não aconteceu, tipo, de quem nunca foi assaltado, porque é uma coisa assim mais comum. Mas eu sou assim. Quem já foi mais forte, né? Eu sou assim, tipo, da segunda chance, né? Eu tô vendo a pessoa ali meio diferente, eu já fico com o pé atrás. Não saio da parada, mas eu fico com o pé atrás já preparada já, né? Preparada para correr. Exato. Fala, Lucas. Eu trabalho com aplicativo, né? Eu sou motorista de Uber. Eu faço essa distinção todo dia, porque eu não conheço a pessoa que vai entrar no meu carro. Então eu já entro, já começo com preconceito. Eu vejo um padrão, eu simplesmente evito aquele padrão. A gente tem um padrão e a gente lida com esse padrão o tempo inteiro. E aí, quando a gente passou por alguma situação que foi traumatizante, essa situação ela fica muito mais forte, muito mais impregnada na gente e ela foge do controle da gente. Então, para você levar isso para o nível racional, muitas vezes você precisa de um trabalho até terapêutico para conseguir lidar com isso do ponto de vista emocional, para conseguir dar conta de transformar isso no nível racional. Né? Então, Professor, assim, muito forte. Mas em questão racial, por exemplo, a maioria, né? Não digamos que toda pessoa negra ela seja da criminalidade, mas a maioria é provado por números estatísticos são negros, né? Quando a pessoa faz esse julgamento aí, que muitas pessoas dizem ser racial, eu acho assim, né? Tem sim, o seu julgamento racial, mas também é não mais pela questão racial, mas é mais pelas questões estatísticas, né? Que a pessoa está vendo pelos dados. Porque, assim, a maioria, assim,
não todos, porque nunca, nada é generalizado, mas a maioria assim das pessoas negras, ela tem uma forma de, de se vestir diferente, assim, mais parecida com aquelas pessoas que praticam tal coisas, entendeu? Aí a pessoa, por exemplo, a Adriele, ela, se chegar uma pessoa desse jeito nela, pode ser até vamos dizer pela roupa, não vamos dizer pela questão da cor da pele. Se chegar uma pessoa com uma roupa diferente daquele jeito ali, ela já vai ficar meio assim, porque é parecido. Então, mas a gente tem que olhar isso, do ponto de vista da ética, olhar isso na cultura. Então, por exemplo, aonde que está 99,9% da população negra? Ela está na periferia, ela está nas classes sociais mais pobres, ela está nas classes sociais que tiveram menos acesso à cultura, ao estudo, e todos esses fatores dentro da cultura brasileira levam a esse determinante aí, né? Então, a gente, do ponto de vista ético, a gente tem que olhar muito mais amplamente. Quando a gente se depara com uma situação, vou dar uma situação concreta. Fui no médico há um mês atrás e quando eu entrei no consultório, primeiro, o médico não estava vestido de branco, já me deu um estranhamento. Segundo, o médico era um negro, enorme, e terceiro, ele falava em castelhano, então ele tinha assim, falava num portunhol meio castelhano. Então, eu já pensei assim, o cara é venezuelano, não foi formado no Brasil, ou ele é cubano, ele não tem uma formação muito boa, que nem a formação brasileira. Já veio um monte de preconceito na minha cabeça, né? Emocionalmente falando. Depois que eu fui atendido, eu falei, pô, idiotice isso, né? O cara foi atencioso, me atendeu bem, como qualquer outro médico. Como a gente está carregado dessa questão cultural, dessa questão estrutural, né? E aí a gente fica armado e a gente precisa se policiar. Quando você se policia, quando você reflete sobre aquela situação, você sai do campo da moral e vai estar mais próximo do campo da ética. E aí, então, os preconceitos e as coisas, elas melhoram, não quer dizer que desaparecem, não, elas melhoram, e aí você consegue uma outra dimensão daquela situação. Mas é muito forte, está arraigado na gente, essa coisa que a Adriele falou. Diga, Daphne. Tipos de... Pode falar, Adriele. Depois a Daphne fala. Um desses tipos de julgamento também, que é possível ver, é em loja de departamentos, dependendo da lógica, a roupa que você vai, mercado também, dependendo da roupa que você vai, e qual supermercado, a região que você anda também. Ou você está sendo seguido ou você não é atendido. É forte isso. Diga, professor, isso que está dentro de nós, que é a nossa moral, todo mundo tem esse preconceito que o senhor está falando aí, né? Só que eu acho que o que mais é interessante é a gente pegar esse preconceito, deixar aqui dentro da gente para poder tratá-lo, né? Porque tem muita gente que exterioriza, né, esse preconceito e acaba agredindo outras pessoas, acaba sendo criminosa mesmo diante do outro ser humano, né? Então, no momento que a gente pega isso e reflete sobre isso, para poder pensar que nem o senhor, poxa, esse médico é um bom médico, né? Foi um preconceito meu. Agora, quando uma pessoa já xinga ele e fala, não vou ser atendido por esse médico, aí já muda, já muda para moral e também ética, porque se ele cometer algum crime, ele vai ter que ser julgado eticamente e moralmente, né? Então, mas aí, Daphne, essa questão da capacidade de refletir, ela é uma questão que não é simples. Então, para uma pessoa conseguir refletir, para uma pessoa conseguir mudar essa questão da moral, ela precisa ter um ambiente que favoreça isso. E não é todo mundo que tem esse ambiente. Não é todo lugar que tem esse ambiente. Não é toda casa que dá condições para você refletir, pensar e ter ideias próprias.
Então, a escola ela é um ambiente extremamente favorável e necessário para abrir essa discussão. Quando a gente vai para a escola, a gente começa a ver outras culturas. E quando a gente estava preso em casa, a gente só via a nossa cultura. E a gente acha o quê? Que aquilo é certo, que aquilo é que deve ser feito. Quando a escola é um ambiente privilegiado de confronto de culturas, e coisas, e hábitos, e costumes. Então, a escola precisa abrir essa discussão para que a gente possa dar espaço para que todos se coloquem. Porque aí é o espaço para abrir a reflexão. Quando não Professor, existe esse espaço, as pessoas não conseguem refletir sozinhas. Diga, da Tayana. do ponto de vista da Daphne, eu concordo com ela, porque é natural a gente ter um preconceito assim, não só com Não é tudo, natural, é social. em relação com tudo, né? Não, mas assim, natural da gente falar, de pensar, entendeu? O que eu tô falando nesse sentido. Da gente pensar alguma coisa. Tipo, não vou falar o que eu tô pensando, mas eu já pensei em alguma coisa. Por exemplo, eu vou conhecer. Eu tenho um grupo de amigos. Aí vai entrar um novo integrante nesse grupo de amigos. Eu, tipo, não tenho nada contra ele, mas eu já vou ter um pensamento formado sobre ele. Só pelo que eu tô vendo. Depois que a gente começar assim, eu não vou falar o que eu tô pensando, mas eu já vou ter um pensamento assim. Quando a gente entra Sim. assim também na escola, por exemplo, a gente entra numa escola, a gente já ouviu alguma coisa a respeito dessa escola. Por exemplo, eu estudei numa escola lá no Guará chamada Sede 4. Eu ouvi horrores da escola. Eu sei que nem tudo que a gente ouve é o que é, mas eu já tinha um pensamento sobre aquilo. Mas eu estava aberta a conhecer o lugar, mas o pensamento já estava antes, entendeu? Só para nomear isso que você está falando. Isso que você está falando se chama preconceito. Sim, um O que é o preconceito. preconceito? É o conceito antecipado. Então, a gente forma preconceitos de tudo. Isso é normal, isso não é normal, isso é cultural, faz parte da nossa cultura. E a gente faz, a gente julga, a gente analisa. Professor, E aí, quando a gente vivencia, a gente pode ou quebrar esses preconceitos ou reforçar. Então, depende. Diga, Adriele. esse daí que o senhor estava falando, questão da escola, que a escola realmente é importante. Tipo assim, quando eu estudava na minha época de escola criança, não tinha muito contato com os portadores de necessidades especiais. Aí agora, eu não sei se é a nova lei, agora as crianças de hoje já têm mais contato, eles já são inseridos Antes era uma sala de recursos, né? Separada. Agora Especial, né? ou a escola própria só para eles. Aí agora não, né? Eles já estudam, já têm mais contato com as crianças. Eu acho que isso é importante para na hora de inserir um portador de necessidades especiais, porque a gente se acostuma, né? Ver que a pessoa é a mesma coisa que a gente, ele só tem um pouquinho de dificuldade com alguma coisa, tipo o cadeirante, né? A gente sabe. O cadeirante consegue, hoje em dia consegue, acho que sempre conseguiu, né? Se virar, mas em alguns aspectos seria bom, interessante a gente ajudar. Tipo assim, eu trabalho no comércio. Já tive, acho que a experiência de atender alguém, um casal que era mudo. Só que eu não falo, eu me consegui me comunicar com gestos. Eu não consigo ainda, nunca estudei Libras. Aí, tipo assim, aí tem que anotar no papel, você não entende o que a pessoa fala, tenta com gestos. Aí, às vezes, eu acho que para eles é até difícil para eles, né? Entrar num lugar que não tem ninguém que saiba. Então, na verdade, só corrigindo que a gente vai trabalhar com isso lá para frente, eles não são mudos. Eles falam uma língua, você que não fala a língua deles. Eles são surdos. Eles não te escutam. Mas Eu falava isso, professor. Aí quando um professor falou isso para mim, eu falei, mentira. E realmente eles falam algumas palavras, eles fazem a leitura labial e conseguem falar algumas palavras. Fala em Libras. Você que é analfabeto em Libras. Entendeu? Você que não fala a língua deles. Então, assim. Eu tenho interesse em estudar Libras mesmo, que realmente é importante mesmo. É uma coisa que, por exemplo, há 10 anos atrás, se a gente estivesse falando isso, iam falar assim, nossa, que absurdo, nada a ver. Eles são surdos, eles que fiquem em casa, eles que não têm.
alguém tem que falar por eles. E aí as famílias tinham vergonha, escondiam, mantinham preso em casa. E tem histórias assim absurdas, né, de deficientes das várias áreas aí. Então, assim... Também seria interessante estudar também, né? Não sei, futuramente aplicar isso na escola, de ensinar Libras, né? Até para... Porque a gente, hoje em dia, é uma luta. Tem o IFB oferece, eu sei que o IFB oferece, tem uma escola em Taguatinga que também oferece, só que, tipo, é bem difícil. A maioria, no de Taguatinga, se eu não me engano, eles dão prioridades para os professores. Só para ter uma noção que nem professores têm essa formação de Libras, e seria Então, interessante, na maioria. tem uma disciplina de Libras. Ela é uma disciplina obrigatória hoje no curso de licenciatura. Em qualquer curso de licenciatura tem que ter a disciplina de Libras. Vocês vão ter. Na escola eu tive, mas era bem básico. Eu nem lembro de mais nada. Tem que exercitar, né? Se não exercitar... Gente, então esse foi só o começo, assim, da nossa discussão. Vocês percebam que esse tema é um tema bastante complexo, bastante do nosso dia a dia, né? Então, a gente vai discutir essa questão das diferenças e da diversidade na escola, a importância disso na escola. A gente vai trabalhar com isso o tempo inteiro. Todos os textos que a gente vai trabalhar são nessa direção, né? E... estejam, assim, bastante tranquilos para perguntar, para questionar lá no grupo do WhatsApp, é importante, porque é um bom caminho, assim, da gente manter contato. Eu vou ter que encerrar a aula agora, porque eu tenho uma reunião às 10 horas, tá? Me coloco à disposição para a gente estar aí fazendo essas discussões e aprendendo cada vez mais, um com o exemplo de outro, cada um com seus exemplos, com a sua vivência aí, né? Para a gente ir ampliando essa discussão. Ok? Assim que eu atualizar lá o NEAD, eu mando o aviso para vocês no WhatsApp. E qualquer dúvida, vamos conversando pelo WhatsApp, tá bom? E eu vou colocar esses slides também lá no NEAD. E já vou colocar o material da próxima atividade, que seria para a gente entregar em... Próxima atividade até o dia 28... Não, desculpa. Até o dia 10/12, tá? Para entregar. Que é uma resenha. E aí eu vou colocar lá sobre direitos humanos. Então, a primeira atividade que a gente trabalhar agora é sobre direitos humanos. Eu já coloco esse material essa semana e disponibilizo. Ok? Esse slide vai estar no NEAD? Vai. Eu vou disponibilizar lá para vocês. Alguma outra dúvida? Professor, Você já fez a chamada? é isso que eu ia perguntar. Já fiz aqui. Eu entrei um pouquinho depois. Eu também. Tá ok, Daphne. Já coloquei presença para você. Tá, obrigada. Eu também, eu entrei 8/6. Não, tranquilo, já coloquei. Todo mundo estava aí agora há pouco. Enquanto a gente estava falando essa última parte aí, eu fui olhando aqui na relação das pessoas que estão logadas e já coloquei. Na minha chamada aqui só não está o Clean, o Emanuel, o Jonathan, a Jordana, o Kelvin, a Natália, o Vitor e a Zaira. É isso mesmo? Eu tô aqui, professor. Ricardo. Eu cheguei depois. Ricardo está. Eu só falei quem não está. Ah, tá. Desculpa. Tá aqui sim, Ricardo. Aliás, está muito quietinho hoje, né, Ricardo? Você não falou nada? Que coisa é essa? É porque eu acordei e eu fiquei... O debate tá muito acalorado. Tá falando sobre temas muito sensíveis. Então é melhor ficar neutro, né? Você mais do ponto de vista ético. Neutro. Ok, gente. Então tá bom, gente. Obrigado aí pela participação e qualquer dúvida a gente vai conversando aqui no WhatsApp, ok? Ok, tchau, professor. Falou, tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Boa semana. Abraço.